Em agosto de 2018, foi sancionada no Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, que trouxe uma série de direitos às pessoas físicas, mas também impôs obrigações às empresas e organizações. A lei previu a criação da ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável por zelar pelo cumprimento da LGPD no Brasil. Na RNP não foi diferente. Aqui foi criada a política de privacidade e proteção de dados pessoais para todo o sistema RNP. Também foi criada a função de encarregado pelo tratamento de dados pessoais, para garantir a conformidade às melhores práticas. Um dos princípios que rege essa legislação é o Privacy by Design, que coloca a privacidade desde a concepção de produtos, serviços e projetos. E para discutir esse tema, nós convidamos os especialistas da RNP no assunto, o encarregado de dados pessoais da RNP, Yuri Alexandro, e o especialista em segurança da informação, Rodrigo Fácio. Sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem, por favor, se apresentem. Em primeiro lugar, é um prazer para a gente estar aqui para falar um pouco, né, sobre esse contexto da privacidade, privacy by design também. E me apresentando, eu sou Yuri Alexandro, tá? Eu sou desde 2021, né, eu estou como encarregado pelo tratamento de dados pela RNP, né. Vim um pouco dessa área de segurança da informação e já, né, há alguns anos venho estudando bastante essa área de direito digital. Então, para mim foi muito natural, né, fazer essa migração para trabalhar com privacidade, né, do cidadão, com proteção de dados pessoais, propriamente dito. E na RNP a gente lidera, né, uma área chamada Coordenação de Privacidade e Segurança de Dados Pessoais, que tem justamente essa função, né, de tratar das melhores práticas do tratamento de dados pessoais nos serviços da RNP, né, nos serviços ao titular do dado, ao cidadão, aos alunos e professores que utilizam, né, nossos serviços avançados, e a gente está nessa jornada aí. Bacana. Bom, eu sou o Rodrigo, eu trabalho diretamente, né, com projetos consultivos para a comunidade do sistema RNP e desde 2019 nós já estamos, né, no movimento de adequar os serviços consultivos, que eram especificamente em segurança da informação, para também serviços consultivos com foco em privacidade. Desde então, né, nós criamos já esses serviços no portfólio de serviços da RNP, e começamos, né, a desenvolver esses projetos e atender esses projetos para toda a comunidade. Então, nós já dentro ali do sistema RNP, nós já executamos projetos de adequação, tanto institucional como também, principalmente aqui no nosso foco, o serviço de adequação baseado no Privacy by Design para produtos e serviços dos nossos clientes, né? Eu acho que a primeira pergunta para a gente começar é conceituar o que é o Privacy by Design, né, Yuri? Se você puder explicar um pouquinho para a gente. Bom, Privacy by Design é uma metodologia que não é nova, tá? Inclusive, a privacidade agora, né, tá muito uma buzzword, todo mundo fala em privacidade, proteção de dados, principalmente depois da GDPR, né? O Privacy by Design, ele não começou na GDPR e não começou na LGPD, né? O Privacy by Design é uma metodologia que foi, inclusive, proposta por uma doutora canadense chamada Anne Vulcan, lá na década de 90, há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, e que, no fim das contas, essa metodologia, ela coloca ali alguns princípios que são bem básicos a serem seguidos, né, pelos desenvolvedores de sistemas, mas não só sistemas, pode ser aplicado a produtos, pode ser aplicado a processos corporativos, enfim, que traz justamente o cerne da privacidade na concepção, no desenvolvimento, na criação desses produtos, desses sistemas, desses processos, né? E aí essa metodologia é composta por 7 princípios, assim, que são complementares, inclusive, uns aos outros, que justamente coloca, né, a privacidade na centralidade em todo o processo de criação desses produtos e desses serviços. E é bacana, né, Yuri? Porque adotar esses princípios, na verdade, eles nos ajudam a não ter retrabalhos, a pensar também, se exercitar a pensar sobre todos os lados. O que eu preciso para ter? Deixa eu pensar para o usuário. Porque antigamente muitas coisas passavam batido. Você nem precisava, você nem considerava, né? Como que o usuário vai se interagir? O que eu vou fazer realmente com esse dado desse usuário? Então, esses princípios, eles nos ajudam, eles nos guiam a fazer um projeto que ele vai ser já adequado, né? Já vai nascer adequado com relação às questões de privacidade e, naturalmente, a LGPD também.
E aí, dentro dessa metodologia, né, dos princípios que a gente citou aqui, são interessantes porque, como eu falei, eles são complementares, então ajuda, né, ao desenvolvedor, ao gerente de projetos, né, a pensar como é que deve ser feito, né, desenvolvido aquele produto. Por exemplo, o primeiro princípio, que eu acho que é a base de tudo, é que precisa ser pensado proativamente, né, preventivamente. A gente não precisa esperar acontecer um problema relacionado à privacidade acontecer para identificar ali o que é que pode ser modificado, o que é que pode ser feito, qual é a funcionalidade que deve existir para evitar que um vazamento, né, que um incidente ou que um tratamento errado de um dado pessoal possa ocasionar ali para o titular do dado. E daí vem outros, por exemplo, adotar a privacidade como padrão, adotar segurança fim a fim, fazer com que a segurança, principalmente, né, existe até um conceito que a gente fala que não existe privacidade sem segurança. Pode existir segurança sem privacidade, que aí já são outros 500. Né? Mas em todo projeto que usa o Privacy by Design, a metodologia, não se pode pensar segurança e privacidade como algo que vá atrapalhar o desenvolvimento. Pelo contrário, tem que ser uma soma, né? Tem que trazer junto a privacidade e a segurança, não pode ser um impeditivo para a funcionalidade do sistema, para o desempenho, né? Para as coisas que ele precisa fazer. E também, né, temos também o princípio também da transparência, a respeito pros usuários, né? Que, querendo ou não, quando você está acessando uma plataforma, você não tem nenhum tipo de informação, o que está acontecendo com meus dados, o que vai ser realizado com meus dados, você fica um pouco receoso de entender, né, o que vai ser feito realmente com aquele dado. Então, esses princípios, eles ajudam também, aí já fazendo o gancho com a LGPD, né, a dar também toda a transparência para os titulares. Então, isso é uma questão que, assim, é norteadora mesmo, a adoção desse framework ali para o processo de adequação, principalmente desses produtos, né. E a principal característica, eu posso até falar assim, do Privacy by Design, é a centralidade no usuário. Sim. Né? Você desenvolve o sistema, ou o produto, ou o processo, pensando justamente na privacidade do usuário. É uma pergunta também que a gente sempre costuma fazer. Você também é usuário de algum serviço? Você que é desenvolvedor? Você que é gerente de projetos? Você que é gerente de alguma área? Você também é consumidor? Você também é um usuário? Então, como é que você gostaria que seus dados fossem tratados? Pensar nisso é pensar na centralidade do usuário. Eu até brinco que quando nós estamos fazendo um projeto de adequação, eu converso com o pessoal e falo, né? Pessoal, nós somos usuários. O que nós faríamos se fossem os nossos dados? E é meio que um norteador. É até um pouco mais fácil você conseguir adotar uma funcionalidade quando você se pensa dessa forma. E a gente está falando de transparência, de centralidade no usuário, e aí eu fiquei curiosa com um conceito novo aí que surgiu de legal design. Então explica pra gente, Yuri, o que é o legal design? Então, legal design, aí sim, né, já é um processo, já é algo novo que está sendo pensado basicamente ali no meio jurídico, né? Inclusive fazendo aquela piadinha de sempre, né? O do juridiquês. Antigamente, muitas peças, muitos instrumentos jurídicos eram sempre mais voltados assim para uma linguagem mais do meio, né? Uma linguagem mais rebuscada, que a gente chama de juridiquês. E aí, uma pesquisadora também chamada Haga, ela pensou justamente nisso, na centralidade do usuário também, né? Por que o direito não pode falar a linguagem do usuário, né, do cidadão comum? E aí veio esse conceito do legal design, que é o desenho legal, né, que é justamente aliar os conceitos ali de design, de facilidade de leitura, de facilidade de entendimento para o próprio usuário, né, seja lá de que serviço for. E, inclusive, existe ali, né, uma discussão de uma vertente do legal design que é chamado de visual law, que eu acho que até, né, um conceito que se a gente traduzir fica mais fácil de entender, que é o direito visual, né? Então, o que é que se pode trazer, né, para uma linguagem de fácil entendimento do usuário? É justamente isso que prega o legal design, né, como uma técnica que visa aproximar justamente essa forma de comunicação, né, do jurídico com o titular do dado. Mas o que é que isso tem a ver com a LGPD, né, propriamente dito?
como um dos princípios da LGPD a transparência, né? Ou seja, quem está desenvolvendo o serviço, quem é o controlador, né? Que tem o dever de informar para o titular do dado o que é feito com os dados pessoais dele, precisa fazer de um modo que seja de fácil entendimento, né? E aí o Legal Design vem justamente trazendo essas opções. Você pode utilizar, por exemplo, elementos gráficos, você pode utilizar Entender o seu vídeos. público, né, Yuri? Você Exatamente. entender quem que é o seu público final ali e tirar, como você falou, né, todo o juridiquês, toda aquela dificuldade em você compreender, como a gente falou agora há pouco, né? Nós compreendemos o que vai ser feito com o nosso dado e facilitar isso, né, para o usuário. Se a gente pode facilitar, por que complicar, né? Então, é isso. O Legal Design é justamente pensar em como o seu usuário vai receber aquelas informações sobre o tratamento de dados dele, né? E aí isso envolve não somente essa facilidade com elementos visuais, propriamente dito, né? Uma facilidade de comunicação, ou seja, usar uma linguagem, usar palavras que são de fáceis entendimentos, mas também olhando até pelo ponto de vista da inclusão, né? Da interseccionalidade. A lei, a LGPD, ela é aplicável a todos os cidadãos, né? Todo tipo de cidadão. Não somente aqueles que sabem ler, não somente aqueles letrados, não somente a quem não tem, por exemplo, deficiência visual. Eles têm os mesmos direitos que nós temos, né? Então, como é que a gente vai fazer para que termos de uso, avisos de privacidade sejam compreensíveis também para pessoas não letradas, né? Como é que a gente vai fazer com que essas informações também sejam acessíveis a pessoas com deficiência visual, pessoas que têm dificuldade cognitiva, né? Déficit de atenção, pessoas com autismo, né? Então, tudo isso envolve essa concepção do legal design. Dentro da LGPD, é trazer essas informações, né, que são necessárias para o titular do dado, para o cidadão compreender a transparência, né, o que vai ser feito, como é feito, inclusive até mesmo na resposta à solicitação de direitos dos titulares, a uma forma compreensível. Legal, não conhecia, fiquei curiosa para saber, assim, no mundo prático, qual tem sido o impacto positivo disso na sociedade. O que você acha? Então, Fabi, são muitos. Eu acho que a LGPD é uma lei que, no comecinho, eu ouvia falar assim, não, ela não vai pegar, ela não vai pegar. Mas, na minha percepção, minha opinião é que sim, ela pegou. Nós vemos as instituições mesmo do sistema RNP querendo se movimentar, se preocupando, a própria RNP se preocupando tanto no viés interno como no viés externo, de oferecer um apoio para a comunidade para se adequar. E, de modo geral, eu vejo até nós, usuários comuns. Muitas pessoas já chegaram para mim mesmo e falaram assim, nossa, eu fui numa farmácia, me pediu meu CPF. Por quê? Questionei. Fui no mercado, questionei. Então, assim, o nosso dia a dia a LGPD, eu acho que assim, ela fez com que nós, usuários, pensássemos no que está sendo feito com o nosso dado. E, automaticamente, para as empresas também, isso teve um impacto, porque era tudo, assim, já existia legislação, de certa forma, que limitava. O Marco Civil era uma delas, mas de maneira muito simples, né? Em apenas um momento do Marco Civil que falava, né, da privacidade do usuário. Mas, de modo geral, isso não fazia, né, uma definição de uma regulamentação que determinasse como que, por exemplo, um tratamento de um dado de uma empresa para outra fosse realizado, que ele tem que ser adequado, ele tem que seguir as finalidades, estritamente as finalidades, né? O próprio guia novo que foi publicado pelo NPD, ele deixa isso muito claro, ele detalha mais isso, que somente vou compartilhar uma instituição, né, um dado de uma instituição para outra, o que for estritamente necessário. Então, nós começamos a entender que o nosso dado ele tem um valor, porque isso afeta diretamente a nossa privacidade, e isso já gera um impacto positivo para todos os lados. Seja para nós usuários, eu acho que seja para as próprias empresas também, porque elas acabam também entendendo melhor e respeitando melhor o público dela, que na verdade, para quem que ela presta o serviço, né? Então, acho que de maneira geral, acho que assim, são muitos benefícios. Não acreditava e não acredito que é uma lei que não vai pegar, acho que ela já pegou, e eu acho que cada vez mais é um processo evolutivo que nós vamos passar e vamos ganhar cada vez mais com isso. Apesar de que, aí uma percepção minha, né, a sociedade brasileira, a sociedade civil brasileira ainda tem muito a amadurecer, né, no que diz respeito a essa questão do tratamento de dado.
não somente as empresas em si, mas os próprios cidadãos também. Como o Fácio falou, né, é muito mais comum hoje em dia a gente ver, né, pessoas se preocupando com seus próprios dados, porém eu acho que a gente ainda tem muito campo para avançar. A gente tem muito campo ainda para fazer com que o cidadão entenda. E que o problema não é somente o CPF na farmácia, não é somente o CPF no mercado, né? Que a gente também coloca, né, no uso de sistemas, nas redes sociais, nos serviços públicos. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir, né, enquanto população, enquanto sociedade civil, eu acredito que tem muitas organizações do terceiro setor que estão muito atentas a isso, né, da utilização de dados pessoais por plataformas, né, por serviços do governo e tudo mais. Eu acho que isso só tende, né, a melhorar ainda mais o cenário do cumprimento da LGPD e fazer com que a lei... É um caminho, né? Eu acho que assim, não é que... Nós sabemos, né? A virada da chave, quando a lei ela entrou em vigor, não quer dizer que muitas empresas ainda elas não estavam adequadas. Até hoje, né? Nós temos aí um resultado que foi apresentado agora pelo TCU, que todos tivemos até... não tanta surpresa, porque nós já entendemos um pouquinho disso, mas... É um caminho que eu acho que tem que ser traçado ainda, mas eu acho que existe essa preocupação, sim, que eu acho que, pelo menos, isso é um impacto que eu vejo como um benefício, né, que a lei trouxe. Que, querendo ou não, ela plantou já uma sementinha e agora acho que as coisas começam a florescer um pouco melhor. Inclusive, eu queria te perguntar, o Rodrigo Fácio está se referindo a um relatório divulgado pelo TCU, né, que indicou que 76% das instituições, entidades que pertencem à administração pública federal ainda não se adequaram à LGPD. Você é uma pessoa que está lidando diretamente com as instituições que fazem parte do sistema RNP. Conta pra gente como é que tem sido essa experiência. Sim. Bom, o relatório, na verdade, ele traz um pouquinho do que nós aqui da RNP, né, no nosso ecossistema, né, no sistema RNP, nós já detectamos um pouquinho. Por quê? Porque existiu e existe ainda, é uma crescente, não para. Por isso que eu acho que é um movimento que a lei trouxe e que, assim, vai levar um pouco de tempo, mas é gradual mesmo. E existe mesmo também esse cenário que as instituições ainda elas estão com uma maturidade muito baixa ou elas não ainda iniciaram o processo de adequação, infelizmente, né? Mas esse relatório ele aponta mesmo, né, uma certa dificuldade dessas instituições começarem os seus projetos internos de adequação e incorporar isso no dia a dia, né? Então, como o nosso sistema, né, ensino, pesquisa e inovação, essas instituições elas atendem um público muito grande. Uma instituição de ensino, ela tem uma capilaridade de titulares muito grande pela quantidade de alunos, né, que ela recebe. Então, existe mesmo uma preocupação, né, bom, até dos órgãos de controle, né, esse próprio relatório aponta isso. Esse relatório ele desdobrou, né, em recomendações para que seja facilitado, né, a criação de guias e tudo mais pela própria Secretaria do Governo Digital para essa comunidade, para que, sim, a gente consiga ter uma evolução mais rápida e gradativa com relação a isso. Inclusive com a acordo do TCU, né, falando cumpra-se a lei. Então, a LGPD não é de cumprimento opcional. Mas eu acho que esse é um impacto benéfico que a lei trouxe, porque muito dificilmente, pelo menos eu desconhecia, assim, nesse tipo de recomendação, sair com um acórdão tão detalhado como o que tem que ser feito, né, o que tem que ser desdobrado. Eu achei muito interessante isso, porque realmente ali você vê a preocupação, né, que nós temos que ter mesmo para se adequar à lei e tudo mais. E assim, diferente, não menos importante, mas diferente do que, por exemplo, boas práticas de segurança da informação, que eu acho que deve estar na ordem do dia, né, de todas as empresas, de todas as organizações. A LGPD não é algo que se diga que é um cumprimento somente de boas práticas, né, que vai dar uma posição diferenciada no mercado, algo assim. É uma legislação de cumprimento obrigatório, né, regulatório, inclusive. Então, como o Fácio falou, poucas leis no Brasil a gente vê um envolvimento tão grande, inclusive, né, do próprio poder público, no caso do acordo do TCU, dizendo que é obrigatório fazer, né, aquilo ali.
eu acho que é comparável, inclusive, ao que um movimento que aconteceu ali no final, né, da década passada, sobre dados abertos, né, sobre a transparência dentro do poder público. E isso gerou e motivou uma onda, né, de organizações que fizeram seus planos, né, de abrir os dados governamentais, né, em formatos interoperáveis e tudo mais. E agora vem a LGPD dizendo o seguinte, olha, agora a gente precisa ter esse mesmo movimento para a proteção de dados pessoais. Já adequando, né, esse tratamento tão aberto dessa forma. Inclusive, Yuri, você está na função de encarregado já tem um ano, né, como DPO na RNP. Como é que tem sido isso? Você pode compartilhar com a gente, assim, quais são os seus desafios diários? Olha, é desafiador, viu, Fabio? É desafiador, porque... Eu achei que você ia me xingar. Porque é o seguinte, é uma nova realidade, né, para as organizações, isso a gente não pode negar. E aí, eu acho interessante trazer a seguinte percepção, né? A LGPD não é uma lei que proíbe o tratamento de dados pessoais. Ela não veio para dizer para as empresas não utilizar mais dados de clientes, né, dados de pessoas e tudo mais. Ela veio estabelecer regras, ela veio estabelecer normas. Porque antes como era? Ou as empresas faziam coleta de forma indiscriminada, né, sem nem ter o porquê. Não, vamos pegar esse dado aqui, porque um dia, quem sabe, a gente pode vir a precisar, né, desse dado, dessa informação. E realmente era assim. O dadinho ficava ali na geladeira. Você pensava, né? Eu acho que... Né? Vai que algum dia a gente formate um novo serviço e use. Exato. Não se pensava tanto no usuário. Pensava assim, eu quero fazer dessa forma, vamos construir dessa forma que vai dar certo, tudo. Só que realmente não tinha esse cuidado de falar assim, o usuário está no centro mesmo de um desenvolvimento, seja ela, né? A gente está falando de desenvolvimento de sistema, mas ele está no centro aqui do meu processo, estou pensando nele, ou apenas eu estou pegando meu dado e fazendo com que meu serviço funcione. Eu acho que o grande marco que a LGPD veio a trazer é justamente o seguinte, essa diferença entre empresas que antes se achavam donas dos dados das pessoas, né? A pessoa fornecia um dado, querendo ou não, né? Mas ela fornecia um dado e a empresa achava que ela tinha a posse daquele dado, né? Era dona daquele dado, podia fazer o que bem quisesse com esse dado. E a LGPD veio para dizer o seguinte, não, o dono é o próprio titular. O dono do dado pertence à pessoa, ao cidadão, né? Ao consumidor daquele serviço. Então, a empresa ela passou, né, a ficar no papel de concessionário, ou seja, eu dou uma concessão para a empresa para que ela trate o dado de acordo com sua regra de negócio, com o seu serviço. Né? E aí a LGPD estabelece ali as condições pelas quais esse dado precisa ser usado, né? Que a gente chama de bases legais e que na LGPD está lá no artigo 7º, que são as hipóteses de tratamento, que na melhor das hipóteses, né, e não havendo nenhuma outra hipótese que permita, né, com que a empresa possa fazer aquele tratamento, que pode ser, por exemplo, para cumprimento de legislação, né, cumprimento de ordem legal, cumprimento, que foi muito comum agora também, né, da proteção à vida do titular, de outras pessoas. Tudo mais. Então, na melhor das hipóteses, quando não tem nenhuma outra base legal a ser, né, pensada e utilizada, você tem um consentimento. Que é você convencer o Rodrigo Fácil de que fornecer aquele dado vai ser bom para ele e vai ser bom para mim enquanto empresa também. Então, o trabalho como encarregado, no fim das contas, é ser o maestro de toda essa dinâmica, né? É entender os processos corporativos da empresa, é entender por que aquele dado pessoal está sendo utilizado, entender se ele precisa ser utilizado para cumprir um determinado objetivo de um processo, de um serviço, de um sistema que está sendo desenvolvido, e no fim das contas também fazer esse meio de campo, né? Entre a sociedade, os clientes, né? Os nossos clientes, os clientes do serviço da RNP, os colaboradores da RNP que também têm seus dados pessoais utilizados ali para processos corporativos internos e o próprio poder público, né? Porque, como toda outra empresa também, a RNP precisa prestar conta para a sociedade, precisa prestar contas para o poder público no sentido da melhor, né, forma de tratamento dos dados pessoais em cumprimento ao LGPD. Conscientização, né? Que eu acho que são os mais difícil, né? Implantar cultura dentro de uma empresa, dentro dos grupos também, né, que trabalham diretamente. Então,
Na própria RNP, nos projetos consultivos, nós temos equipes, né, que estão diretamente ligadas ao desenvolvimento, seja de uma plataforma, mas que vai atender uma política pública. Então, apoiar essas equipes, né, para que elas também, né, entendam as questões de privacidade e dentro da própria equipe também já seja instituído, né, ali uma cultura que ela vai ajudar a desenvolver isso de maneira muito mais prática, muito mais rápida. Então, acho que é um sério, né? Acho que talvez a cultura deve ser mais complicado, não é não? Como eu falei, a gente tem uma curva ainda, né, muito acentuada, né, de maturidade da sociedade como um todo, da empresa como um todo, dos nossos clientes como um todo, onde a gente precisa atuar para que todos, né, atendam a LGPD na melhor forma, tanto da própria legislação quanto na melhor forma do provimento, né, da oferta dos seus serviços. Inclusive, eu quero fazer até um gancho aqui com esse relatório da TCU, porque o relatório do TCU ele faz um recorte, né, dentro do setor público. Mas se a gente olhar para o setor privado também, a gente não vê uma diferença muito grande. Teve um recente estudo que saiu, se não me engano, no final de 2021, que entrevistou, né, pequenas, médias e grandes empresas, sendo que dessas, somente pouco menos de 19% tinham processos ali um pouco mais maduros, né, adequados, como ter um programa de governança à privacidade, ter o encarregado formalmente nomeado, né, instituído. Então, assim, isso tudo faz parte de um processo que não é somente você colocar uma política de privacidade no site e está tudo certo, né? É toda uma estrutura de governança de dados que as organizações precisam ter, atendendo a melhor forma da lei, inclusive atendendo todos aqueles princípios do Privacy by Design que a gente vem comentando ao longo dessa conversa. E até as questões que nós mesmos começamos a fazer, né, um pouco melhor esse ano, mas que foi também entender como que os fornecedores que nós contratamos, né, que também vão tratar dado da RNP, ou eventualmente dado de cliente, se eles também estão adequados. Porque esse fornecedor também, né, em alguns casos, ele também realiza um tratamento e ele também tem que estar adequado a essa lei. Então, assim, imagina que até na cadeia, né, de fornecimento também a gente tem um problema. Então, isso também tem que ser tratado. E como a gente está falando da centralidade do usuário, né, no fim das contas, e aí voltando para aquela ideia do Privacy by Design, de colocar a transparência, a visibilidade também no centro do desenvolvimento e do legal design, né, de fazer com que essas informações sejam entendíveis e compreensíveis, né, pelos usuários, eu acho que tanto o setor público quanto o privado precisam dar muito foco e muita atenção a isso, na transparência. Até porque um dos principais direitos garantidos pela LGPD é exatamente o da autodeterminação informativa. Sim. O que é autodeterminação informativa? O que é essa autodeterminação informativa? Lembra que eu falei que as empresas não são as donas dos dados? São os próprios titulares, né? Eu sou dono das minhas próprias informações. Então, a autodeterminação informativa é justamente esse empoderamento que a legislação me dá, de eu decidir aquilo que é feito com meus dados ou, né, na melhor das hipóteses, mesmo eu não tendo essa capacidade de decisão, até porque, como eu falei, podem existir legislações, né, que permitam com que as empresas e tal façam coleta ou guardem determinados tipos de informações, mas que pelo menos eu saiba o que as empresas estão fazendo, né? Isso é a autodeterminação informativa, é o empoderamento de, eu determinar o que vai ser feito, ou 2, na melhor das hipóteses, eu ter completa noção e completo conhecimento de como essas empresas tratam meus dados. E isso precisa ficar muito claro, precisa estar na ordem do dia de empresas tanto públicas quanto privadas. E aqui eu dou 2 exemplos, né? Primeiro, redes sociais, né? Antigamente você fornecia ali suas informações, você interagia com seus likes, comentários, postava foto, e isso entrava numa caixa preta que você não fazia ideia do que as redes sociais faziam com seus dados. Inclusive, teve muitas polêmicas aí com uma grande rede social que fazia estudos de comportamento e fazia, né, direcionamentos de posts, etc. e tal. E que agora a LGPD e outras leis correlatas, como a GDPR, por exemplo, vem no sentido de dizer para a rede social, olha, você precisa falar o que você faz com esses dados, né?
A gente não quer saber o código-fonte do seu algoritmo, mas a gente quer saber qual é o resultado final. O que é que seu algoritmo faz? Né? E isso talvez não chegue diretamente para mim ou para você, mas essa transparência que é preciso dar, com certeza chegam para associações, organizações do terceiro setor que estão atentas, né, para essa forma de tratamento. Tem sempre uma pessoa ali que vai ler o termo de uso, vai ler o termo de privacidade das redes sociais e tudo mais. E aí não só redes sociais, tá? Qualquer tipo de plataforma, qualquer tipo de serviço que é oferecido ao cidadão. E aí o segundo exemplo foi o que aconteceu recentemente com o SERPRO. Estou falando aqui porque é uma notícia pública, mas teve todo um entendimento aí meio nebuloso e tal, dizendo que o SERPRO ia começar a vender e monetizar, comercializar dados de cidadãos e tudo mais, quando no fim das contas era só uma regulamentação de algo que o próprio SERPRO já fazia, né? E que por conta da LGPD foi dada ali a necessária transparência, mas que, enfim, né, a forma como essa transparência é dada também pode causar esses entendimentos, dúbios e tudo mais. Então, só para a gente ver a importância, né, inclusive aplicando o Privacy by Design, de como a visibilidade, a transparência, né, na forma como são tratados os dados pessoais é extremamente importante primeiro, para o cidadão, para a sociedade, e segundo, para a própria empresa, porque dá essa visão de que ela tem a responsabilidade, né, tanto social quanto legal, daquilo que ela está fazendo. Eu como usuária de internet posso dizer que me sinto muito mais protegida hoje em dia, e esse assunto tem ganhado relevância, e por conta disso mesmo, esse é o fio condutor do Fórum RNP esse ano, né? Cibersegurança e privacidade. Então, o papo está muito bom, mas a gente vai ficando por aqui. Eu aprendi muito, tem muito conteúdo ainda por vir. Então, eu queria me despedir de vocês e agradecer pela presença de vocês. Obrigado, Fabi. Eu acho que essa oportunidade foi muito, muito bacana para mim pessoalmente, mas também acho que para contribuir um pouquinho, né? Tentar conversar um pouquinho também para a comunidade. Sempre que precisar, pode contar. Obrigado, Fabi. Inclusive, né, é muito importante ter isso em mente que essa conversa vai continuar no fórum. A gente vai receber a diretora, né, da NPD, que é a Miriam Wimmer, que vai falar exatamente sobre a contextualização e aplicação da LGPD no contexto de pesquisa científica, ensino, educação, assim como também a gente vai ter outros espaços nas quais a gente vai ter a presença da NPD também, né, em mesa, justamente para discutir, né, toda a aplicação e adequação da LGPD no contexto aqui dos nossos clientes. Uma ótima oportunidade para estar ali pertinho da NPD e conversar também com o pessoal. Esse foi o segundo bate-papo que nós promovemos aqui dentro do Fórum RNP 2022, nesse esquenta do evento. E nós teremos mais, então não perca, curta nosso canal aqui no YouTube e para não perder nenhuma atualização. E você também, se você ainda não se inscreveu no fórum, é só acessar o link que está na descrição do vídeo e faça logo a sua inscrição. O evento acontece nos dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro. Então a gente espera você lá, não perca!